Opa, professor Felipe Fontoura. Então a gente vai agora começar a criar o nosso primeiro relatório. Eu estou aqui com o mockup da nossa aplicação Smart Money aberto, só para a gente poder dar uma revisada. Então a gente tem aqui essa tela inicial, que é a tela que a gente já vem trabalhando agora. Eu vou adicionar uma opção, um pequeno botão logo aqui embaixo, que eu vou clicar, e a hora que eu clicar nesse botão, que vai ficar logo aqui abaixo, orientando a pessoa que se ela quiser saber mais informações, eu vou pular eu vou ser direcionado, aliás, para o meu relatório. Aqui no relatório eu tenho basicamente as mesmas opções, então você já sabe que você vai poder usar os mesmos componentes. Olha só a vantagem aqui de componentização. Então são dois componentes iguais, aliás, é o mesmo componente, só que a grande vantagem é que eu vou poder variar a data, então vou poder colocar aqui nos últimos, enfim, já vai vir pré-selecionado os últimos 7 dias, e também vou poder variar as categorias. Afinal, de repente eu posso querer dar uma espécie de zoom, eu estou colocando zoom aqui entre aspas, para que você possa analisar uma categoria específica. Por exemplo, eu acho que eu estou gastando demais com, sei lá, alimentação, né? Então você vai chegar ali na alimentação e você vai selecionar aqui alimentação e ele vai mostrar os últimos lançamentos aqui para você e você pode ir verificando. Então você pode brincar, você como usuário, você pode brincar com essas duas opções, tá certo? E essas duas opções aqui vão trabalhar em par. Por isso é importante a gente começar a dividir agora a aula em algumas partes. Então, já explicando para você, a primeira parte a gente vai construir a tela de relatório, tá certo? Sem fazer filtro, tá certo? E numa segunda parte da aula nós vamos produzir esses filtros, porque esses filtros aqui, eles dão um pouquinho mais de trabalho, porque são situações aqui bastante, enfim, interessantes, bastante mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais complexo do que a gente está acostumado, sofisticado, achei a palavra, um pouco mais sofisticado em termos de código, então é bom a gente ir passo a passo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar aqui com o meu console já está aberto, então a gente vai dar um Ionic Generate Page e a gente vai dar aqui Report. O Report vai ser a página que ela vai representar o relatório. Deixa eu só ver se eu não tenho ela já. Não, ela não tem aqui, está em Page, só tem Home, New and Try. E a gente vai começar a brincar com esse carinha aqui agora. Uma vez que ela criou o report ela está criada aqui, então ela tem os módulos dela, tem aqui a tela que ela já acabou de inicializar, então você já sabe como é que você deve trabalhar. A gente já criou bastante páginas aqui no curso, então não faz muito sentido a gente começar a ter que revisar tudo de novo. O que eu faço é um pequeno ajuste aqui, um frufruzinho, né, em termos de código, só para deixar o código mais bonitinho, código com florzinha. E a gente vai então aqui dar uma analisada e agora a gente vai começar a criar dentro do componente a chamada desse relatório. Olha só, nesses componentes aqui no balance, no entry list e o entry list no entry list, é isso, e no entry summary. A gente vai colocar algumas opções aqui nesse HTML, tá? Então vou começar aqui pelo entry summary. E o entry summary, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha só que interessante. Ele vai vir aqui e vai ter esse valor aqui. Então, olha só, eu vou ter aqui um ngIf, professor, que raio que é esse ngIf aqui? O ngIf é muito parecido com as outras funções, por exemplo, com o ngFor, que você já trabalhou, tá? Basicamente ele é isso. Então, o que ele vai fazer? Ele é uma funçãozinha dentro do Angular que ele vai fazer o seguinte: se isso aqui for true, ele vai mostrar. Se isso aqui for falso, ele não vai mostrar. Por que eu preciso disso? Porque ora esse componente ele tem que mostrar a opção, aqui no meu mockup ele não está mostrando, mas ora ele vai ter que mostrar a opção aqui, ora ele vai ter que deixar vazio. Porque se eu deixar essa opção aqui nos dois lugares, não tiver o ngIf, ele vai aparecer aqui, veja mais detalhes, e aqui veja mais detalhes. Eu não posso deixar, né? Eu não posso deixar que isso aconteça, né? Que eu veja mais.
Então o que eu preciso fazer? Agora eu preciso vir aqui e colocar um input no entry summary, tá? Esse input além do entries vai ter o show actions. Só que veja que o show actions ele já está como false, porque caso eu não adicione na chamada desse componente, ele já não exibe por padrão. Eu sempre gosto de deixar um comportamento padrão para facilitar a vida de todo mundo, inclusive a minha vida, porque se eu esquecer de colocar esse parâmetro, enfim, ele não fica dando problema e eu posso expandir depois colocando mais parâmetros aqui com valores default. Claro que nesse caso aqui o entries é meio que obrigatório, né? Então não tem muito o que fazer para a gente ter que preencher. Então vamos lá. Show actions. Aqui então entry summary ele é chamado pela home. Então aqui ó, entry summary. Então logo se ela é chamada pela home, eu vou colocar aqui ó, show actions. Igual a true, tá bom? Então o show actions ele vai começar a ter essa possibilidade de eu trabalhar, enfim, com essa dinâmica de componentes mostrando ou não o meu HTML ou pedaços de tela. Eu vou também colocar já aqui no entry list, porque o entry list também vai ter o mesmo comportamento. Vamos lá pegar aqui o entry list. O entry list, o entry list tá aqui, então eu vou dar um copy cola, item card tá aqui, então vai entrar aqui show actions e ele vai mostrar a mesma coisinha. Ele só vai ter uma função chamada show report, que essa função, obviamente, a gente vai ter que acrescentar essa função. Hoje essa função ela não existe. Eu fiz duplicado agora que eu vi aqui. Item. Eu preciso na entry list. Na entry list ela está aqui. Na entry list eu preciso colocar mais um item. Aqui, tá bom? Então é isso. Então voltando à situação aqui, eu tenho um show report e tenho um show report aqui. Vamos com calma, você já sabe o processo que eu trabalho. Então agora a gente vai verificar como é que a aplicação ela está se comportando. Então dado que a gente tem agora essas duas opções aqui para a gente poder interagir com o usuário, a gente sabe que essa função chamada show report ela ainda não existe. Então se eu clicar ela está falando aqui ó, show report is not a function, com razão porque a gente ainda não criou essa função. Então a gente vai criar essa função, só que essa função ela vai ser criada dentro dos componentes, tá? Então a gente vai vir aqui ó, no entry list, no entry summary criar essas funções. Vamos primeiro no entry summary por ordem de cima para baixo e vamos criar essa função show report. É uma função bem fácil, você já sabe como é que você chama páginas. Então, logo a gente vai precisar incluir aqui ó, o nav controller. O nav controller é esse carinha aqui, que é o controlador responsável pelas páginas. Então, vou vir aqui ó, import nav controller, o report page, ele está falando aqui ó, import report page. Bem prático, né? Só que isso aqui ainda não vai dar certo, porque uma vez que você criou uma página nova, você sabe que você precisa importar. Bom, espero que você lembre disso, que a gente precisa importar essa página aqui, né? E ela vai ser importada dessa forma. Aliás, importar o módulo dela, né? New entry page. A gente vai importar aqui e a gente vai incluir ela logo aqui de baixo. E a gente... é isso, tá? Então eu vou reiniciar aqui a nossa aplicação e a gente vai ver agora a página Show Report trabalhando. Então logo eu estou aqui com o meu aplicativo inicializado. Então a hora que eu clicar aqui em ver mais, essa página de report ela está aqui aparecendo. Claro que eu preciso também aplicar o mesmo código aqui Show Report para o outro componente, que é a entry list, porque ele não tem ainda o Show Report, com as mesmas declarações, com as mesmas situações aqui, tá? Eu vou copiar esse código aqui, vou incluir esse cara e vou incluir também aqui
esse cara. Assim, a nossa aplicação ela já está pronta para trabalhar com... trabalhar não, aliás, chamar a minha tela de report. Mas isso está longe de ter acabado. Agora a gente precisa fazer toda a tela, que de novo vai ter basicamente aqui esse label aqui em cima, esses filtros que eu clico e mostra algumas opções e também os mesmos componentes. Eu vou começar adicionando esses componentes principais e depois a gente vai dar comportamento para esses dois botões aqui. Bacana? Então vamos lá. Bom, então a gente vai agora começar a trabalhar a nossa tela e exclusivamente nessa tela aqui de report. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, óbvio, abrir essa tela aqui, essa página, né? Ela tem aqui uma paginazinha totalmente nova, bonitinha, para a gente começar a trabalhar. E a gente vai, como eu comentei, incluir os componentes principais. Primeira coisa, eu vou tirar esse header aqui e a gente vai começar a incluir esses componentes aí que a gente já está acostumado a trabalhar, que foi um investimento ter criado esses componentes aí. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar então aqui esse report container. Você sabe que eu sempre trabalho com essa parte de container para que eu possa dar espaço às coisas e poder trabalhar, tá? Primeira coisa que eu vou adicionar seria esse balance label, que o balance label ele vai ser aquele, deixa eu pegar aqui no mockup, seria esse label aqui em cima, então a gente vai começar a trabalhar com ele. Ele já espera que você tenha aqui uma variável chamada current balance, que na verdade eu vou colocar aqui só para efeitos de teste. Vou colocar current balance igual a, sei lá, R$10,56, só para a gente poder estar trabalhando com ela aqui e não dar erro nenhum. Vamos lá, começar a colocar. Eu vou trabalhar com um toolbar. Tá, um toolbar que vai vir aqui logo de baixo. Esse toolbar, para quem não sabe, é como se fosse uma barra utilitária, uma barra de ferramentas em que eu incluo essa barra e eu também vou ter botões, tá? Então um botão aqui e com clique, select date, tá bom? A gente vai trabalhar aqui com o label, date, button label. Date, button label. Eu vou começar aqui trabalhando últimos 7 dias. Mais pra frente você vai entender por que eu estou fazendo isso. Fica tranquilo, fica com calma, que as coisas vão começar a se encaixar. Tá, category. E aqui eu vou colocar todas as categorias. Os textos do botão já fechou. Você percebe que eu estou começando a fazer o processo um pouquinho mais acelerado, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, mais profissional, porque daí você já vai começando a acelerar junto comigo. Então eu também agora tenho mais outros dois componentes a fazer, que é o componente de entry summer, que é o mesmo componente que está lá, e o entry list, que é o mesmo componente que você já sabe. O entries by category, vou colocar aqui, ó, entries by category. Negócio aqui. Opa. E o last entries. É isso aqui. Basicamente, o mockup meu, a minha página, o que eu tinha que fazer está aqui. O que eu preciso agora é começar a acertar pequenos detalhes. E para isso eu vou agora abrir aqui o meu emulador e você vai acompanhar aqui junto comigo o resultado intermediário. Bom, tá aqui então a nossa tela de relatórios. Eu deixei esse erro aqui só para te relembrar de uma coisa que talvez você não esteja lembrando, tá? Eu vou voltar aqui com o erro que acabou clicando e saindo. Então ele está falando o seguinte, que eu não consigo dar um bind, que o currency balance, uma vez que ele não conhece a propriedade balance panel. Daí ele falou assim, se você tem o balance panel no Angular como componente, então você precisa declarar isso como input. Então ele dá algumas prováveis causas aqui para que você possa trabalhar nessa correção. Só que uma coisa que você precisa lembrar é que uma vez que você cria uma página nova, né, uma página adicional, fora a página home nova, você precisa adicionar os componentes que você... Os módulos de componentes, aliás, esse arquivo aqui, componentes módulo, aqui na página, ou melhor, na classe de módulos da sua página recém-criada. Então a gente vai aqui adicionar. É bem fácil, é só chamar o componentes módulo aqui e voltar e colocar esse carinha. E você logo vai ver então que a aplicação vai rodar como uma luva.
Uma vez a aplicação então rodando, o que a gente tem aqui? Tem então o nosso querido relatório. Legal? Então você viu que esse relatório aqui então está com essas propriedades padrões. É claro que esses valores aqui eles não estão sendo preenchidos ainda, porque a gente precisa começar a consultar os valores do banco de dados. Então para a gente consultar os valores desse banco de dados é fácil, você já fez já na home. E só para relembrar, hoje eles estão vazios aqui, né? Olha só, entries by category e last entries. Então eu vou criar aqui uma função chamada load data. Essa função load data vai chamar mais outras duas funções. Vamos chamar a página home aqui para poder fazer o carregamento dessas funções. Então a gente vai precisar do entries by category e o last entries. Vamos aqui, entries by category e os entries, tá? Vou colocar aqui load entries. Last, já vou chamar isso aqui de last, fica mais condizente com a função que ele está fazendo. Aqui by category. E vou colocar esses carinhas aqui. Claro que agora a gente precisa chamar ele aqui, esse account, certo? Bem rapidinho, porque você já sabe como fazer. Aqui, account provider. Ele vai importar esse account provider. Opa! O provider está aqui. E agora, quando ele fizer o did enter, eu vou dar um load data. Assim como eu faço na página home. Load data. Então, o load data vai trabalhar. Aqui é o last entries, né? Last entries. Eu vou colocar aqui. Eu vou aproveitar também, vou fazer esse ajuste. Aqui. Pronto. Ah, e tem um detalhe que eu preciso ajustar aqui também, quase estava esquecendo, né? É o entries, vou chamar aqui de last entries. E o report, vou chamar aqui de last entries, ele já está aqui também. Então, com isso, a gente já tem um carregamento parcial dos valores. Claro que a gente ainda precisa começar a trabalhar com os filtros, que como eu comentei, os filtros a gente vai ter uma segunda parte da aula, porque os filtros é uma situação um pouco mais sofisticada, não é verdade? Então, uma vez que eu estou com a minha aplicação, basta eu clicar e eu vou ver então as mesmas informações que eu estou vendo lá na home. Então, para a gente poder fechar aqui, olha só o que precisa fazer. A gente precisa ajustar esse espaçamento aqui, porque esse espaçamento não está igual a esse aqui, que faz parte do mockup. Tá vendo que ele tem um espaço bem maior. Se eu pegar aqui o mockup e colocar a tela lado a lado, você vai ver que eles têm basicamente os mesmos espaçamentos para não dar aquilo que eu chamo de impacto visual, aquela quebra visual que faz com que o seu aplicativo pareça cansativo, porque cada tela que a pessoa acessar, ela não tem um padrão, e isso faz com que a cada tela essa pessoa tenha que reaprender. Então, quanto mais telas você tem, mais ela tem que reaprender e mais cansativo fica o seu aplicativo. É óbvio que o usuário não sabe dizer isso para você, e isso eu estou dizendo por experiência própria. E também colocar aqui os botões. A gente vai colocar um botão aqui de fechar, tá certo? Que esse botão aqui de fechar, ele simplesmente, adivinha, fecha a página. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar com esse carinha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um botão de fechar no report.html dentro do content. Ele vai ficar aqui, eu vou colocar um footer, fechar, ele vai ter aqui um dismiss, tá? Então aqui o dismiss eu já vou fazer logo na página, pra gente não ficar perdendo tempo. Report, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui eu vou colocar como privado, private, que não faz sentido eu chamar isso aqui de outro lugar externamente. E vou colocar aqui um dismiss. O dismiss ele já está preparado, então já tem a função aqui sendo chamado dismiss. E agora eu preciso só ajustar o CSS. O CSS não tem muito o que fazer, tá? Aqui hoje o CSS está vazio, então eu vou colocar essa situação aqui, ó, report container, que vai ser a classe que vai ter aqui, ó, report container, o balance label que está aqui, e aqui eu vou dar um espaçamento de paging dele de 6 unidades verticais, tá certo? Eu coloquei um importante aqui para ele sobrescrever, e com isso então a gente vai conseguir ver como é que vai ficar a aplicação. Então a gente está aqui com a nossa aplicação rodando. No momento que eu clicar aqui em ver mais, ela vai então subir o gráfico, vai subir os últimos lançamentos, vai subir a opção fechar. Tá bom? É interessante que você comece a perceber que ela tomou uma forma bem interessante.
eu vou clicar aqui no visualizador de imagens, a gente vai colocar lado a lado. É claro que a gente nunca consegue ser 100% preciso, porque mockup é uma folha em branco e aqui eu vou depender de muito CSS e muita coisa. Mas você começa a perceber que isso aqui está bem fidedigno ao mockup. Claro que se de repente tiver alguma situação que o designer quiser modificar, ainda é tempo, mas você percebeu também que essa página aqui deu bem menos trabalho de fazer. A gente montou assim, ó, rapidinho, em comparação à tela home ou às outras telas. Por quê? Porque a gente já tem componente feito. E à medida que você vai criando esses componentes, vai criando essas telas que são telas padrão, o que vai acontecendo? Você tem essa flexibilidade e você também tem essa facilidade. Veja só, fechar já está funcionando. Então a tela estática em si, estática no sentido que eu não tenho essas duas opções funcionando, ela já está ok, já está funcional, já dá para a gente brincar. O que a gente precisa fazer agora é colocar para rodar essas duas opções para a gente fechar então com chave de ouro essa etapa de relatórios. Mas isso, como eu disse para você, eu vou dividir na segunda parte dessa aula, para que essa aula não fique muito cansativo. Você então agora o que você vai fazer? Você vai rever a aula, vai ver os pontos mais importantes, você vai fazer o seu código com calma, tá certo? E vai tirar qualquer dúvida eventual que surgir lá no clã, tá bom? A gente está de braços abertos lá, esperando sua dúvida e esperando comemorar também com você essa fase nova de criação de relatórios, que, como eu disse, é uma etapa bastante sofisticada, mas é uma etapa necessária que basicamente todos os clientes corporativos eles solicitam, eles querem algum relatório, mesmo que seja simples, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima parte da aula. Um abraço, tchau, tchau.